Paz, hoje eu quero falar sobre uma mulher. Uma mulher que estava doente há 18 anos. Uma mulher que não tinha mais esperança. Uma mulher triste. Uma mulher amargurada. Uma mulher escrava. Uma mulher que não tinha uma doença natural, uma doença física, mas a sua doença, ela era espiritual. Eu quero partilhar com vocês a história de uma mulher que foi curada num sábado. A passagem ela está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 até ao 17. Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 ao 17. E a palavra de Deus nos diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que a mantinha doente há 18 anos, e andava encurvada, e de forma alguma ela podia endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E Jesus impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curou no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham ser curados nesses dias e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor Jesus: hipócritas, no sábado cada um de vocês não desamarra o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para lhe dar água, para eles descansarem. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha preso por 18 anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isto Jesus, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que Jesus estava fazendo. Para nós entendermos esta passagem, nós precisamos entender o que é o sábado, o que significa o sábado, o porquê que o povo guardava o sábado e o que aconteceu ao sábado depois que Jesus veio. Então vamos lá no Antigo Testamento. Êxodo, no segundo livro do Antigo Testamento, no segundo livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo 31, do versículo 16, que diz assim: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-os nas suas gerações, como pacto perpétuo entre mim e os filhos de Israel. Será ele um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou e achou refrigério. Deuteronômio, do capítulo 5, do versículo 15, que também está lá do Antigo Testamento, diz assim: lembra-te, povo hebreu, de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou a que guardasses o dia do sábado. Deus, ele faz uma aliança com o povo de Israel, o qual faz parte dos mandamentos que Deus deu a Moisés, ao profeta Moisés. Isto então no Antigo Testamento. Eles trabalhavam 6 dias, mas o 7º dia era mandamento. O 7º dia era o sábado, o 7º dia era mandamento descansar. Era mandamento parar. O dia tinha que ser guardado para o Senhor. Nós vemos que no Novo Testamento
Nós vemos no Novo Testamento Jesus Cristo vem. Jesus Cristo veio. E nós, segundo a palavra de Deus, nós vemos que Cristo Jesus foi a última pessoa que teve a obrigação de guardar a lei e o sábado. Olha o que a Bíblia diz. Gálatas, capítulo 4, no versículo 4 ao 5, diz, o apóstolo Paulo nos diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus ele enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O sábado ele faz parte da lei. E ela foi por Jesus Cristo abolida totalmente. E algumas passagens que nós vamos ler vão comprovar isto. Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim: e havendo riscado o escrito da dívida que havia em contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, ele removeu do meio de nós, cravando na cruz. 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 14, diz: na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo velho pacto, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. A verdade é que em Cristo nós estamos em um novo concerto. Nós estamos em uma nova aliança muito melhor, fazendo-se então necessário a uma mudança de lei, a mudança de lei. Hebreus, no capítulo 8, no versículo 6 diz: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. E aqui comprova o novo concerto. Aqui comprova a mudança da lei. O próprio Jesus Cristo, o próprio Cristo, ele instituiu uma nova aliança. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do versículo 28, nós vamos ver que o sangue de Jesus Cristo, ele é a nova aliança de Deus com o homem. O sangue que foi derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. No Antigo Testamento, da antiga lei de Moisés, nós vamos ver que dizia assim: olho por olho, dente por dentro. Mas no Novo Testamento, Jesus disse: não resisteis ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, dá-lhe também a esquerda. Toda esta mudança que foi feita, ela não exclui um tilo da lei, como está lá em Mateus no capítulo 5, no versículo 18, mas sim uma concepção mais profunda da mesma. Quanto ao sábado, a lei dizia que deveria ser guardado e santificado. Êxodo do capítulo 20, no versículo 8. O sábado, a lei dizia no Antigo Testamento que deveria ser guardado e santificado. Está lá em Êxodo do capítulo 20, no versículo 8. Mas no novo pacto, mas na nova aliança, isso muda. E o que tem que ser guardado, e santificado é o povo de Deus, é a igreja de Cristo. Não somente em um dia da semana, mas nos 7 dias. A verdade é que o sábado ele foi feito para o homem. O sábado ele foi feito para o homem e não para o homem ser escravo do sábado. Como está em Marcos, no capítulo 2, no versículo 27 e 28. Para os cristãos, todos os dias, percebam, entendam, para os cristãos, para a igreja de Cristo, para os cristãos, todos os dias devem ser santos e especiais. E a cada dia nós devemos viver como se fosse o último, pois Jesus ele pode voltar em qualquer um dos dias. Finalizando em Hebreus, no capítulo 4, nós vemos Jesus
que Jesus, ele é o próprio sábado. E que Jesus, ele não reina só no sábado, mas Jesus reina em todos os dias da semana. Jesus, ele não reina somente no sábado. Jesus reina todos os dias da semana, porque foi ele que criou tudo. Foi ele que criou os dias. Então Jesus não reina somente no sábado, mas Jesus reina todos os dias da semana. E para mim, eu vejo que a Igreja de Cristo, para mim, Fábio, eu vejo que a Igreja de Cristo, ela tem que se consagrar. Ela tem que se consagrar todos os dias para o seu Senhor, e não somente num dia. Não ser somente escravos num dia, mas a Igreja de Cristo, ela tem que se consagrar todos os dias para o seu Senhor. Então nós percebendo e entendendo o que significa o sábado no Antigo Testamento e o que significa o sábado no Novo Testamento, nós poderemos então entender aquilo que aconteceu na passagem que nós lemos, que fala sobre essa mulher que foi curada, que essa mulher que estava doente, que estava enferma há 18 anos. Nós vemos então, no texto que nós lemos, nós vemos que Jesus, em pleno sábado, Jesus ele estava ensinando sobre a doutrina do reino de Deus em uma sinagoga. E nós vemos que lá estava uma mulher a qual sofria uma enfermidade que a mantinha doente há 18 anos. Aquela mulher, ela andava assim, ela andava encurvada há 18 anos. Ela andava encurvada há 18 anos. Mas nós vemos que Jesus olhou para ela. Nós vemos que Jesus, olhando para ela, Jesus discerniu. Jesus discerniu aquilo que aparentava ser uma doença física, aquilo que aparentava ser uma doença normal. Jesus discerniu, Jesus entendeu que aquela doença não era uma doença normal, não era uma doença física, mas era espiritual. Era um espírito de enfermidade que estava nela há 18 anos. Era um espírito maligno que aprisionava o corpo daquela mulher, que fazia o corpo daquela mulher estar marreca há 18 anos. Esse espírito maligno, ele aprisionava o corpo daquela mulher, o que fazia aquela mulher ser completamente curvada, completamente presa, completamente escrava. Precisamos entender, nós precisamos prestar atenção, nós precisamos entender. Isto é algo muito sério. O físico, o visível, ele é governado pelo espiritual, ele é governado pelo invisível. O físico, o visível, ele é governado pelo espiritual, ele é governado pelo invisível. A Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo, porque aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Ou seja, as atitudes que nós temos deste mundo natural, elas vão refletir no mundo espiritual, entre bênçãos ou maldição, sendo positivo ou negativo. Eu aprendo também aqui nesta passagem que tem muitas doenças, que tem muitas enfermidades, que elas são obras que foram manifestas aqui no mundo físico. Brechas que as pessoas deram, pessoas que se amaldiçoaram a elas próprias, pessoas essas que negam Jesus, pessoas essas que rejeitam Jesus, pessoas essas que não aceitam Jesus, pessoas essas que negligenciam Jesus e a cruz. E que por isso elas estão em trevas, que por isso elas estão debaixo de maldição, onde por causa nisso, no mundo espiritual, esses espíritos malignos, eles se apoderam das pessoas, onde eles se enraizam nas pessoas. O espírito de morte vem, o espírito de enfermidade vem sobre elas, fazendo a pessoa enlouquecer, fazendo a pessoa ser um poço de tristeza, ser um poço de amargura, escravizando as pessoas completamente, viciando as pessoas completamente no sexo, no álcool, nas drogas, em tudo aquilo que não presta, e vai matando a pessoa aos poucos, levando ela para o inferno, para o abismo. No Evangelho de João,
No capítulo 10, no versículo 10, fala que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Que o diabo é chamado o pai da mentira, mas que Jesus veio para dar vida e vida em abundante. Ou seja, João está falando que o ladrão, o Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, mas que Jesus veio para dar vida e vida em abundante. E a verdade é que a pessoa rejeitando Jesus, que a pessoa negligenciando Jesus, então ela está de mãos dadas com Satanás. E então as consequências elas vêm. A Bíblia ela não fala o porquê daquela mulher. A Bíblia não fala o porquê que esta mulher ela estava assim. Mas provavelmente esta mulher ela deu brecha. E esse espírito maligno que originou aquela enfermidade se apoderou dela, se apoderou do corpo dela. E aquilo a aprisionou. E aquilo já durava há 18 anos. Mas nós vemos Jesus, a luz, a glória, o Filho de Deus, aquele que se manifestou para destruir as obras de Satanás. Nós vemos que Jesus discerniu, vendo então a origem daquela enfermidade. E então Jesus, vendo ela, ele chamou ela e então Jesus impôs as mãos nela. E aquela mulher, a Bíblia fala que aquela mulher, ela foi curada. A Bíblia fala que aquela mulher, ela foi restaurada, ela foi liberta por completo. Aleluia. Jesus a libertou por completo. E aquela mulher, ela foi livre. Aquela mulher, ela foi livre daquele peso que a acompanhava há 18 anos. Na hora, aquela mulher que estava marreca, aquela mulher se endireitou. Quando Jesus impôs as mãos, aquela mulher se endireitou, aquele espírito maligno foi embora. E aquela mulher, ela glorificou a Deus. Ela louvou a Deus, ela foi curada, o milagre de Deus se manifestou ali na vida daquela mulher. Quando a origem é espiritual, Jesus quando aparece, Jesus quando se manifesta, a cura vem. A cura vem à luz, a sua glória ela desce e o milagre é revelado. O milagre acontece, o milagre é manifesto. Mas a cura que Jesus cura, o milagre que Deus faz, essa cura, ela só aparece, o milagre só aparece com um propósito de levar a pessoa para o Evangelho, de levar a pessoa ao arrependimento e à fé no Evangelho. O milagre ele só vem com um propósito, de levar a pessoa ao arrependimento, levar a pessoa ao Evangelho e à fé, porque é a fé que a pessoa é salva. O problema é que tudo aconteceu em um sábado. Nós vemos que os religiosos, eles guardavam o sábado. Os fariseus e os escribas, eles seguiam fielmente a lei de Moisés acerca do sábado. Nós precisamos entender, a religião ela não tem a verdade sobre Deus. A religião ela não tem a verdade sobre Deus. Jesus, ele não veio à terra para criar uma religião, para edificar uma religião, porque antes de Jesus vir já havia religiões. Mas Jesus, ele rejeitou a religião. Ele não aceitou a religião. Nós vemos que esses religiosos, Jesus aparece e cura num sábado. E nós vemos que os religiosos, naquela sinagoga, eles viram e logo eles se levantaram indignados. Por causa que Jesus não respeitou. Porque Jesus curou em um dia proibido. Mas Jesus, ele deu um exemplo. Jesus, ele deu um excelente exemplo, dando então o exemplo dos animais daqueles religiosos. Os animais que eles trabalham durante a semana, os animais que eles põem a trabalhar durante os 6 dias da semana que têm que trabalhar, mas no 7º dia, que é tempo de descanso, que é dia de descanso, eles no 7º dia, eles deixavam os animais livres. Era isso que eles faziam.
E então Jesus testemunha acerca disso. E então Jesus testemunha acerca daquela mulher que era escrava assim há 18 anos. Que não tinha descanso, que não tinha liberdade, que não tinha sossego, que não tinha paz. Aquela mulher não tinha sossego. Aquela mulher não tinha sossego, aquela mulher não tinha liberdade há 18 anos. Aquela mulher a qual Satanás aprisionava ela há tantos anos. Então Jesus pergunta a eles: será que esta mulher não deveria ser liberta, curada, restaurada, salva daquilo que aprende há 18 anos, porque é sábado? Aqueles homens, ouvindo Jesus, aqueles homens se envergonharam. Aqueles homens se envergonharam porque eles eram religiosos, porque eles eram hipócritas, porque eles eram miseráveis. Aqueles homens se envergonharam. E o povo que ouviu Jesus falar, e o povo que viu o sinal, e o povo que viu o milagre, o povo glorificou a Deus. Esta passagem, ela me chama muito a atenção acerca dos religiosos. A religião, ela não tem a verdade sobre Deus. A religião não tem a verdade sobre Deus. Esta passagem, ela me chama a atenção acerca dos religiosos. Eles rejeitavam a cura, eles rejeitavam a mudança, eles rejeitavam o amor, eles rejeitavam a misericórdia. Eles rejeitavam porque simplesmente era sábado. Aquele homem diz: venham durante os 6 dias ser curados. Aqueles homens não tiveram misericórdia, aqueles homens não tinham misericórdia. Eles rejeitaram porque era simplesmente sábado. E Jesus chega e muda tudo por completo. Jesus, ele mostra o que é graça, Jesus mostra o que é amor, Jesus mostra o que é misericórdia. Mas para mim, o pior de tudo é que ainda hoje acontece isso. Pessoas que guardam o sábado, pessoas que negligenciam a misericórdia no sábado, pessoas que negligenciam a misericórdia no sábado e não se envolvem nesse dia, não servem nesse dia. E nós vemos que Jesus, ele fez ao contrário. Então, presta bem atenção, se Jesus fez, e nós? Será que nós nos baseamos nos religiosos ou em Jesus? Será que nós seguimos as obras dos religiosos ou as de Jesus? A quem nós nos espelhamos? Será que nós nos espelhamos nos religiosos ou em Jesus Cristo, que é Deus, que é o Filho de Deus? Será que é em Cristo? Será que é mesmo em Cristo? A verdade é que muitas vezes nós fazemos o mesmo que os religiosos. Aquele povo, eles negavam a servidão no sábado. Só que tem uma coisa que me desperta aqui. Aqueles religiosos, eles mostravam aquilo que eram. Eles mostravam aquilo que eles queriam. Eles não se escondiam, mas eles guardavam o sábado. Eles lutavam pelo sábado. E a verdade é que muitas das vezes nós não somos temente àquilo que pensamos e àquilo que queremos. Porque pregamos contra esses homens que guardam o sábado. Porque pregamos contra eles que guardam o sábado. Mas rejeitamos a servidão todos os dias. Mas rejeitamos a misericórdia todos os dias. Mas rejeitamos a salvação todos os dias. E muitas pessoas, nós rejeitamos a servidão todos os dias às pessoas, o amor às pessoas, a misericórdia às pessoas. E então isto me chama muita atenção. E isso é nós sermos hipócritas. E hoje o Espírito Santo, ele nos desperta. Hoje o Espírito Santo, ele nos desperta a uma mudança. A não negar a salvação. A não negar a servidão. A não negar o testemunho do Cristo. A negar a retidão. A não negar o amor e a não negar a misericórdia. E não negar o sacrifício de Jesus. Que o Espírito Santo, ele possa tocar em cada coração. Que ele possa nos despertar. E que nós possamos entender que é tempo de nos envolver, que é tempo de ir, é tempo de pregar, é tempo de nos dispor. É tempo de santificação. Oh Israel, prepare-se para encontrar com o vosso Deus.
Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos despertar. E o Espírito Santo, Ele nos desperta. Há uma mudança. A não negar a servidão no sábado, a não negar o testemunho de Cristo no sábado, a não negar a gratidão no sábado, a não negar o amor. Vemos aqui no sábado. Sábado é apenas um sábado. O Espírito Santo, Ele pode falar a cada coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada vida poderosamente e ricamente. Amém.